Oi, turma. Agora nós vamos fazer uma técnica de madeira cinza, tá? Vou fazer uma madeira um pouquinho diferente. Para isso, eu vou usar, primeiro, para fazer a base, um marcador da Bismarck, que é esse pretinho aqui, que tem duas pontinhas, que ele é um cinza bem clarinho, que eu vou fazer todo o fundo dessa minha madeira, tá? Então, eu vou aplicar em toda essa parte que eu tenho disponível para minha textura. Eu gosto bastante desse marcador, tá? Ele escapa pouco da folha, então ele é bem legal. E aí eu posso passar 2 vezes, tá? Ele é bem clarinho. Quando ele seca, ele fica mais clarinho ainda. Que ele ficou bem pigmentado ali, me leva empolgadinha. Tá? Mas ele fica clarinho. Então eu gosto bastante desse efeito desse marcador. Agora, é bem simples. O que eu vou usar? Eu vou usar uma lapiseira, tá? Que eu preciso do grafite. Aqui eu vou usar uma 0,5. Eu vou estar utilizando uma 0,5 para poder fazer esses detalhes. Eu vou fazer uma marcação de alguns veios, então eu vou usar o meu grafite colocando força em algumas partes e em outras nem tanto, né? E vou fazer essas ranhuras em toda a minha madeira, começando algumas daqui, outras do outro lado e assim por diante. Tem algumas partes eu vou engrossar, outras eu vou afinar, certo? Vou usar a técnica também de dar uma leve giradinha, que eu quero deixar esses veios mais irregulares possíveis. Eu faço alguns mais curtos e eu posso fazer outros mais longos, com mais curvas, com menos curvas. Eu vou medindo a febre desses veios, tá? E vou fazer do outro lado também. Posso fazer ele ramificado, que é um veio saindo de outro, tá? E aí, vocês vão vendo a necessidade de fazer mais ou menos veios. Eu vou fazer esses aqui, e agora eu vou começar a dar os detalhes pra eles. Pra isso, eu vou utilizar um lápis. Esse aqui eu tô usando o 9B, tá? Então, ele é um lápis bem pigmentado, bem macio, que eu vou dar um pouco de sombra pra esses veios. Então, eu vou aplicar em algumas partes. Eu vou aplicar mais aqui pro começo. Vou dar mais uma engrossada. Tá, e eu vou sentindo a necessidade de aplicar mais ou menos grafite nesses meus veios. Tá? Primeiro eu vou fazer isso com lápis e depois eu venho com mais uma coisinha pra poder dar um toquezinho final aqui. Agora eu venho aqui com um esfuminho. Eu uso um esfuminho e eu vou dando uma misturada nesse grafite que eu apliquei. Pra tirar né, deixar um pouquinho mais mescladinho. E aí, vocês vão ver a necessidade de colocar mais grafite, caso queiram dar mais uma esfumada, dar mais sombra, dar uma marcação maior aqui. E eu ainda vou pegar a minha folha rascunho, que a gente sempre trabalha com uma folhinha rascunha do ladinho. E vou aplicar, ó, só pra mostrar aqui, então, folhinha rascunho. Vou aplicar grafite do meu lápis 9B aqui nessa folhinha rascunha. E vou puxar com o meu esfuminho, porque eu quero dar uma aplicada em todo esse espaço aqui.
vendo a minha necessidade de aplicar mais, eu vou mesclando. E vocês vão sentindo essa necessidade de ir manchando mais ou não com grafite, ó. Ele já fica uma textura bem manchadinha com todo esse grafite, tá? Feito isso, então, com o nosso esfuminho, eu vou usar agora um pouco de um lápis de cor azul. Só quero mostrar aqui a tonalidade dele pra vocês, ó. Ele é esse tom de azul aqui, que eu vou aplicar no meu desenho, tá? Não vou usar força, vou usar bastante leveza e vou aplicar em algumas partes. Algumas mais, outras menos. Outras eu vou só dar uma leve riscada. E aí vocês vão medindo a necessidade que vocês querem, né? O quanto de azul vocês querem também pigmentar esse desenho, tá? Às vezes quer dar um pouquinho mais, às vezes quer dar um pouquinho menos. Eu vou colocar até esse ponto assim, vou deixar um pouquinho mais azul nessa bordinha, ó. E aí vocês vão sentindo a necessidade de colocar mais ou menos, tá? Acho que também vou botar mais um pouquinho de grafite aqui, nessa parte de baixo. Quero dar mais uma escurecida aqui. E eu venho com meu esfuminho, né? E misturo, ó. Tá? Vocês vão sentindo a necessidade de aplicar ou não mais um pouquinho aqui de grafite. Feito com o azul, eu vou com um pouquinho de laranja. Vou dar uma leve passadinha com esse laranja, só pra dar uma iluminadinha em alguns pontos. Em alguns deixar ele mais acesinho. Só pra dar um acabamentinho mesmo, nada muito gritante do laranja. E aí, se precisar, eu posso vir de novo aqui com o meu grafite, só pra dar mais uma acendidinha nesses veios, né? Dá mais uma complementada neles, ó. E aí vocês vão vendo a necessidade de ter ramificações também, né? Eu gosto bastante. E aí vocês podem ir brincando assim com os veios. Certo? Então é uma madeira bem tranquila até de fazer. Eu gosto bastante de trabalhar com essas técnicas mais simples. Então é bem tranquilo de trabalhar e acho que fica um efeito bem diferente, bem legal.